Olá, que a graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Antes de começar o vídeo, de fato, quero lhe pedir para se inscrever no canal, compartilhar, divulgar os nossos vídeos, o nosso material. Espero em Deus que Ele fale ao seu coração e que assim como Ele fale ao seu coração, também fale ao coração de outras pessoas, caso tenham acesso a esse material, tá bom? O texto de hoje que nós vamos meditar um pouco encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Esse texto em questão é uma parábola que Natã vai falar a Davi, o profeta Natã, que muitos entendem como uma fábula e não como parábola. Eu quero tratá-la como uma parábola e quero trazer para vocês nuances sobre esse episódio da vida de Davi, que de fato serve para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, quem sabe para você nesse exato instante. Vamos ler então, o texto é 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 4. O texto diz assim: O Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, e do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e esse, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para o guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Bem, como eu já disse, essa parábola, por muitos, ela é conhecida como é chamada como fábula, mas independente de qualquer compreensão que se tenha desse texto, no sentido de ser uma parábola ou uma fábula, ela apresenta um gravíssimo erro de Davi. Ela representa algo que já havia acontecido. Ela representa um adultério seguido de um homicídio que de fato vai resultar na destruição da família que era constituída de Urias e Betseba. Então essa parábola ela vai apenas ilustrar o que aconteceu. E o que fica claro na história, que deixa a condição de Davi ainda muito pior, né, é que Davi não tinha de fato nenhuma intenção primária em unir-se a Betseba, em querê-la como esposa, porque ela de fato era casada. Ele não podia possuí-la como esposa, mas ele queria apenas suprir os seus impulsos, né? E isso fica muito facilmente entendido pelos textos que estão colocados aqui para você. Então, nessa parábola, nós vamos fazer algumas divisões que eu considero ser interessante para a compreensão dos personagens envolvidos e o que significa de fato essa parábola, tá? Nós temos aqui que dividir a parábola e falar um pouco sobre Natã, destacar aqui a postura de Natã nessa parábola. Temos que destacar também Davi e Urias. Nesse destaque aqui para vocês, eles estarão praticamente juntos, porque a condição de Urias na história aqui vai ainda intensificar a maldade e o ato de Davi. E por fim nós vamos ter que falar, e graças a Deus nós vamos falar sobre ele, sobre Deus,
na história, como podemos enxergar Deus nessa história e como podemos olhar para Deus nessa história para a nossa vida. Amém? Então, vamos daqui para frente. Espero em Deus que você compreenda e receba algo de fato de Deus aqui. Primeiro, sobre Natã, eu quero destacar a sua obediência a Deus. A obediência de Natã aqui deve ser destacada. Obviamente, Natã sabia do erro de Davi, não há aqui como fugir dessa realidade. Davi era um rei, Davi tem como sua vizinha ali, seu vizinho Urias e Betseba. Ele manda Urias estranhamente para uma posição na batalha difícil e manda um recado. Provavelmente esse recado Natã fica sabendo. E mesmo sabendo desse erro e dessa gravidade, ele como profeta, ele não vai dizer para Davi: Davi, você pecou, Davi, você errou. Não, porque não era a hora de Natã fazer tal coisa. O texto diz claramente, como nós lemos, que o Senhor, pois, enviou Natã a Davi. A obediência a Deus, ela nos faz segurar os nossos impulsos. A obediência a Deus faz com que nós tenhamos nosso senso apurado de justiça guardado em um lugar para que a obediência a Deus esteja acima do nosso senso apurado de justiça. Porque, de fato, a nossa justiça para Deus não passa de trapos de imundícia. Nossa justiça para Deus nenhum valor tem. O que importa é sermos obedientes. O que importa é observarmos as palavras de Deus para nós. Então você percebe que ele segura os seus impulsos, segura o seu senso de justiça para agir apenas quando Deus o enviasse, para agir quando Deus o mandasse, e não quando ele simplesmente havia constatado um erro grave. Então aqui você percebe que Natã era obediente a Deus. A segunda coisa que é interessante você olhar aqui no texto e ver em Natã essa qualidade é a sua inteligência. Natã, ele vai conduzir Davi por um caminho em que Davi, de fato, ele conhecia muito bem. Natã, ele vai falar sobre cordeira, sobre ovelha, sobre gado, algo que Davi, na sua juventude, viveu isso muito intensamente. Talvez essa parábola de Natã trouxe até nostalgia ao coração de Davi. Davi para ouvir a Natã. Natã era uma pessoa importante no reino, mas não somente por isso. Toda a história por trás desse encontro também faz com que Davi se interesse em parar, ouvir, dar atenção e, de fato, chegar a uma conclusão, né? Se Natã tivesse chegado deliberadamente acusando Davi, ele não despertaria em Davi arrependimento. Ele provavelmente despertaria o ego do rei, a ira do rei, entre outras coisas. Nessa parábola extremamente inteligente, Natã vai dizer para Davi, mesmo que entre linhas, que pessoas são iguais. Pessoas são iguais. A parábola começa dizendo que havia numa cidade 2 homens. Pessoas iguais. Não havia um homem e um ser celestial. Não, havia na cidade 2 homens. E também ele vai mostrar que pessoas são iguais independente da sua condição financeira. Ele vai falar que existiam 2 homens, um era rico, o outro era pobre. E diante do erro do rico, ele tinha que arcar com as consequências, como o pobre trataria caso fosse o pobre quem errasse. Então essa parábola, de fato, ela é muito inteligente. A terceira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês, que tem a ver exclusivamente com Natã, é a sua coragem necessária
irracional. Não é uma coragem desprovida de racionalidade. Ele não é igual os crentes de hoje, que passam por lugares perigosos e colocam toda a responsabilidade nas costas de Deus, né? Ali está perigoso. Não, mas eu vou com Deus, estou protegido. Aí morre, a culpa é de Deus. Não. A coragem, ela deve ser racional. Depois que Davi vai dar a sentença, ele vai dizer que aquele homem que cometeu tal coisa era digno de morte, que o homem que ocasionou o dano deveria morrer e que o prejudicado deveria ser restituído. O texto, ele continua falando sobre isso. Natan, ele não vai titubear, ele não vai pensar duas vezes, né? Ele vai dizer a Davi tudo que o Senhor havia mandado ele falar. É interessante que as palavras de Natan a Davi não são palavras amorosas, são palavras duras, extremamente duras, porém palavras necessárias. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é muito mais constrangedor do que a exposição. Tem pessoas que acham que serem expostas diante do pecado é um problema, mas eles não se sentem constrangidos em deliberadamente, livremente pecarem contra Deus. E aqui nós temos um problema, porque o problema não está na exposição do pecado. O problema está no pecar. Porque se não houvesse o pecado voluntário, o pecado arquitetado, o pecado premeditado, não existiria exposição. O pecado é mais constrangedor do que qualquer exposição. Porque o pecado, ele te constrange perante Deus e perante os homens. A exposição, apenas perante os homens. Mas eu entendo que as pessoas, elas querem estar bem na sociedade e não bem perante Deus. Enfim, nós de fato anunciamos a Cristo, né? Nós falamos sobre Jesus, falamos sobre Deus, mas nos recusamos a falar sobre o horror que é morrer eternamente, né, sem Deus. Isso nós não falamos. Nós não perdemos pessoas do nosso círculo mais íntimo de amigos, porque nós não falamos isso. Nós não perdemos amizades por causa disso. Nós cegamos a nós mesmos, achando que isso não é interessante ou importante de ser dito. De fato, nós vivemos um tempo que, para ser fiel a Deus, tem que ter coragem, porque as consequências são nessa vida. Bem, agora falar um pouquinho sobre Davi e Urias. E aqui, ajeitar um pouquinho aqui o celular, que está aqui, acho que melhorou um pouco. E aqui, quando nós falamos sobre Davi e Urias, tem que ser simultâneo. Por quê? Porque quando você falar sobre Urias, contrastando com Davi, nesse episódio, você vai ver o quão Davi não é digno de misericórdia. Sobre a ótica humana, Davi não é digno de misericórdia. Por que sobre a ótica humana? Porque o homem vê o acontecimento, o homem vê o externo, o homem vê o exterior. Então, sobre a ótica humana, não há como absolver Davi da pior penalidade possível, né? Nessa história, não dá para falar de um sem falar do outro. Então, vejamos aqui algo que já começa interessantíssimo. A Bíblia, ela, entre linhas, ela mostra para a gente que Davi, ele já começa negligenciando todos os sinais que chegam para ele de que aquilo que iria acontecer estava errado, de que o que ele estava fazendo estava completamente errado. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Olha o que um trecho desse versículo vai dizer. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe, porventura não é Betseba,
filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Aqui você já tem todas as informações necessárias para Davi de que ele não deveria seguir com o plano do seu coração. Vamos lá. Aqui mostra que Betseba era casada. Aqui mostra quem era o esposo de Betseba. Aqui mostra o seu antigo povo. Mas tem algo aqui que parece ser proposital, dita pelos que enviaram a notícia a Davi. Por que proposital? Porque apenas dizer, essa é Betseba, esposa de fulano, já era o suficiente. Por que eles não disseram, essa é Betseba, sobrinha de Aitofel? Porque Aitofel estava ali no meio do povo, uma figura importante no reino. Por que eles não falam isso? Por que tem que falar, ela é filha de Eliã? O nome Eliã, traduzido, significa Deus é parente da família. Como pôde Davi negligenciar esses sinais, inclusive do nome do pai de Betseba? Olha, Davi, o nome dela é Betseba, ela é casada com Urias, o heteu, e Deus é parente da família. Aqui já é algo que deveria parar e dizer, eu não tenho como dar prosseguimento a isso. Eu vou fazer uma outra coisa, eu vou botar minha roupa, vou para a guerra, é isso que eu vou fazer. Mas Davi, como você vai ler no texto, nos versículos seguintes, ele não faz isso. Um contraste muito grande é que Davi era rei, tinha mulheres, ele tinha de fato um harém para ele, e ele tinha súditos. Já Urias, ele era servo de Davi, ele era marido de uma só mulher, e ele era heteu, em algumas bíblias, hitita. E o povo heteu é da família dos cananeus, Gênesis capítulo 10. Sabe o que isso significa? Que Urias, ele preferiu servir a Israel e a Davi do que servir ao seu povo de origem. Urias é uma daquelas pessoas que abandonaram a velha vida para buscar ter uma nova vida, servindo alguém que não era o seu povo. Davi, o texto mostra que Davi ficou em casa. Já Urias foi à guerra, foi lutar uma guerra de um povo que não era seu. Davi, ele cruelmente vai se aproveitar da bravura de Urias. Tanto Urias como Davi eram pessoas com uma bravura muito grande. Davi se aproveita da bravura de Urias, de alguém que não quer ficar em casa, de alguém que não quer dormir com a sua esposa por saber que seus amigos e irmãos estão morrendo no campo de batalha. Então ele diz, eu não posso fazer isso, eu tenho que voltar para lá, eu sou obediente ao rei que está mandando eu ficar, mas a minha vontade é ir para a guerra, é ir para a batalha. E Davi, ele utiliza da bravura de Urias e manda ele de volta para a batalha. E não somente o manda de volta, mas o ordena que fique numa posição estratégica em que ele dificilmente voltaria vivo para sua casa. E Urias, ele não somente voltou para a batalha, como também ficou na posição ordenada, que infelizmente ela vai culminar na sua morte. Davi conseguiu conviver até certo ponto bem com o seu erro. Davi só não soube conviver com o seu erro quando ele foi exposto. Quando ele é exposto, aí ele diz, pequei. Já Urias não conseguiu sequer entrar em casa.
Urias não conseguiu sequer dormir com a sua esposa, por saber que seus irmãos estavam enfileirados para a batalha. Então você tem esse contraste muito forte entre Davi e Urias. E diante desse contraste, eu quero lhe fazer uma pergunta: o que você faria com Davi, diante de tudo que ele fez? Você perdoaria Davi? Vamos falar sobre Deus agora um pouco? Eu acho que é o momento certo, né? Falar sobre Deus. Primeira coisa, foi Deus quem enviou Natan. Não sabemos porque Deus simplesmente permitiu que Davi chegasse a essa consequência. Não sabemos, não dá aqui para falar sobre o caráter de Deus, colocar em xeque o caráter de Deus. Eu não estou aqui para isso. Nós não sabemos. Eu prefiro falar que eu não sei. Mas o primeiro passo da redenção sempre é de Deus. Foi Deus quem enviou Natan. Ele abriu as portas da misericórdia, as portas da graça, quando ele envia o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo é por meio dele. Deus poderia ter deixado Davi se afogar no seu próprio vômito, Davi ser vítima da sua própria falha. Deus poderia ter deixado Davi a sua própria sorte. Deus poderia ter matado Davi. O que Deus faz é sempre motivo de questionamento para nós. Nós perguntamos: Senhor, por que aconteceu tal coisa? Por que o Senhor permitiu tal coisa? Por que o Senhor deixou que tal coisa acontecesse? Deus sempre será motivo para nós. Porque Deus perdoou Davi? Talvez os parentes de Urias ou de Betseba se perguntassem. Por exemplo, Aitofel ficou muito amargurado. Mas sabe qual é a diferença gritante entre nós e Deus? É uma coisa chamada onisciência. Nós não sabemos sobre o futuro. Nós não sabemos sobre o amanhã. O amanhã e o hoje para Deus é a mesma coisa. E uma outra coisa que nós não sabemos é o coração do homem. Nós temos muita facilidade em lidarmos com a justiça de Deus, sabe? Mas uma dificuldade muito grande em lidarmos com o amor de Deus. A justiça de Deus, ela é compreendida. Uma pessoa está numa vida errada, vou citar aqui o tráfico de drogas, e a pessoa é uma assassina inveterada, ela mata pessoas, ela mata. E ela morre pela mão de policiais ou pela mão de uma outra pessoa que está vingando uma pessoa que essa pessoa matou. E o ser humano facilmente diz: tá vendo? Quem faz aqui é que paga. Deus é justo. As pessoas acabam vendo como justiça de Deus o assassinato dessa pessoa. Mas quando essa mesma pessoa que mata, faz e acontece, tem um encontro real com Deus, tem sua vida transformada, mudada, vira uma outra pessoa, aí essas mesmas pessoas que diriam que foi a justiça de Deus quando esse cidadão morre, é a mesma que vai dizer que essa pessoa está se escondendo atrás da Bíblia, que essa pessoa não é sincera, não é honesta. Viu? O ser humano tem dificuldade em lidar com o amor de Deus, mas não tem dificuldade de lidar com o que seria a justiça de Deus. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo um Deus que toma o primeiro passo para a redenção de Davi. O Deus que envia Natan até Davi. A segunda coisa que eu observo aqui nesse texto é que Deus é justo em seu julgamento. Deus é completamente justo no seu julgamento. Quem matou Urias diretamente foram os amonitas. Foram os amonitas que enfiaram a espada em Urias.
ou que flecharam a Urias. Foram os amonitas que mataram a ele, aqueles que arrancaram o sangue, literalmente, de Urias foram os amonitas. Mas o responsável pela morte de Urias foi Davi. Ele é quem manobra para que tudo isso acontecesse. E a mensagem de Deus, através de Natã para Urias, no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Samuel, foi: a Urias, tu mataste Davi com a espada dos amonitas. A Bíblia deixa claro que Deus julga os responsáveis pelo pecado, e não somente o pecador em especial. Deus julga os responsáveis. Por isso que eu acredito que existem pecados que uma pessoa comete que muita gente será responsabilizada. Eu me sentir inocente porque não atirei a pedra não significa que eu sou inocente se eu apoiei aquele que atirou a pedra. O julgamento de Deus é justo porque Ele é o único que julga mente, coração, e nada, absolutamente nada, fica oculto aos seus olhos. Sobre Deus, nessa parábola, Deus perdoa aquele que sinceramente se arrepende. A conclusão de tudo isso, depois que Natã conta a parábola, que Davi fala sobre a punição e a recompensa do prejudicado, quando Natã vai dar a sentença, né, o que Deus iria fazer, você vai ouvir dos lábios de Davi, você vai ler aqui, Davi confessando: eu pequei contra o Senhor. O arrependimento de Davi é tão verdadeiro quanto a gravidade do seu erro. Um coração contrito e quebrantado, Deus, Ele não despreza. Uma pessoa que de fato se arrepende completamente do mal que causou, Deus, Ele perdoa. Davi, ele se conscientiza do seu erro, tanto que ele nunca mais comete a mesma falha. O Salmo 32, o Salmo 51, ele vai retratar isso muito lindamente. Eles falam diretamente sobre esse fato. E quando você lê o Salmo 32 e o Salmo 51, você percebe que Davi, de fato, se arrependeu completamente. O Deus perdoador, o Deus que, por mais que o seu pecado seja vermelho como o escarlata, Ele consegue transformar em brancos como a neve, se vocês obedecerem a Ele. Sabe, João escreveu: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, fiel e justo. Porque Deus não é injusto. Deus perdoa, porque o preço foi pago. O pecado é sempre grave. Não dá para romantizar o pecado. Não dá para romantizar o erro. O pecado é sempre pecado. Haverá consequências para o pecado. Não dá para romantizar isso. Mas creia que Deus é perdoador. Que embora o erro do passado ainda gere em você aflições, Deus é perdoador. Tende paz com Deus. Você pode se arrepender de erros do passado, mas os erros do passado ainda podem fazer parte do teu presente. Mas tende paz com Deus. Isso é consequência do seu erro. Davi teve que viver situações muito sérias por causa desse erro. Mas nem mesmo toda essa luta na vida significa nada comparado com a eternidade longe de Deus. Por mais que você esteja vivendo uma situação difícil agora, persevere, porque nada se compara a uma eternidade distante de Deus. Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal, que o Senhor possa lhe dar mais e mais oportunidades para ouvir a sua palavra. E não
negue os sinais. Não peque negando os sinais. Deus abençoe você, fique com Deus, um grande abraço, a paz de Cristo para você.